Olá, bom dia. Deus abençoe nosso dia hoje. Que o Senhor, a presença dele seja real, seja palpável, a glória dele possa estar revestindo a sua casa, a sua família, sua mente, seu coração. Amém? Hoje o Senhor trouxe ao meu coração Salmo 9, Salmos 90. Livro de Salmos, capítulo 90. Desde ontem ele está falando muito comigo sobre um versículo específico, mas nós vamos tratar de um pedacinho aqui do Salmo 90 que é de muita importância, que é sobre os nossos dias de vida nessa terra. Você sabia que nós temos um prazo de validade aqui na terra, porque nós vamos, ter uma vida eterna com o Senhor no céu ou uma vida eterna de condenação no inferno. Só existe dois caminhos. Nosso futuro está traçado em um dos dois caminhos. Ou vamos estar na eternidade com o Senhor ou na eternidade, do inferno. Deus nos livre de todo esse mal. Mas essa é a mais pura verdade, não temos para onde fugir dessa realidade. E aqui a palavra de Deus nos fala que nós temos aqui na terra um prazo de validade, porque esse prazo de validade é uma oportunidade que nós temos de adquirir qual dos dois ingressos nós vamos tomar para o nosso destino, né? Olha só que incrível, Salmo 90 diz assim no versículo 10. A duração da nossa vida olha que interessante, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha só o finalzinho desse versículo. Passa rapidamente e nós voamos. Isso é incrível. Hoje eu tô com 36 anos, então eu tenho praticamente mais uma vida, até 70, 80 anos, que é o nosso prazo de validade. Se não acontecermos, de irmos antes, mas o nosso prazo de validade aqui nessa terra como seres humanos é de 70, a média de 70 a 80 anos. Depois de 80, o que está escrito aqui? É só canseira e enfado, mas que a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. E o que nós temos feito desse tempo de vida que nós temos aqui nessa terra? Olha só, se você parar para pensar quanto tempo ainda te resta, para você deixar um legado, para você deixar bons frutos, para você deixar uma história, para você deixar bênçãos, para você deixar uma lembrança da sua vida. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha só o que o salmista pedia, que nós possamos pedir isso todos os dias da nossa vida. Que esse versículo seja um versículo declarado nas nossas orações diárias. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu acho que é o segredo da vida. Que todos os dias a gente venha pedir para o Senhor sabedoria, para que a gente tenha um coração sábio, para que as nossas emoções sejam sadias, que os nossos sentimentos sejam puros, porque assim a nossa mente consegue andar debaixo de sabedoria. A palavra de Deus fala, tem uma história muito interessante no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. É uma história que vale a pena você aí de casa poder ler essa história com atenção, que é sobre um senhor que entrega talento para 3 servos que ele tem.
Isso aqui é uma parábola, uma história que Deus, né, nos relatou para que a gente venha ter um entendimento profundo do que ele quer tratar com isso. Aqui tinha um senhor, né, um homem, e ele tinha 3 empregados, 3 servos, e ele precisou entregar para cada um deles um talento, porque ele ia sair, aqueles 3 servos ia ter que se virar com aquele talento que ele deu. Para um servo ele deu 5 talentos, para o outro servo ele deu 2 talentos, e para o terceiro servo ele deu 1 talento. E cada um desses servos agiu de uma maneira diferente, cada um viveu o seu talento, né, do seu modo de pensar, cada um olhou aquele talento entendendo que aquele talento foi dado por alguém muito importante, que um dia esse alguém importante ia voltar, ia querer saber o que eu fiz com aquele talento que ele me deu para cuidar daquele talento. E assim a gente pode entender a nossa vida. Deus, né, o nosso Senhor Jesus, nos deu o talento da vida, nos deu a preciosidade de viver nessa terra. Ele nos deu o talento, o dom da vida. Para cada um, ele deu o dom da vida. Para uns, ele deu talentos, ele deu a vida. Aqui, o Senhor deu 5 talentos para um. Para uns, ele deu a vida com uma oportunidade de fazer algo, né, mais sério, mais importante, mais relevante. Para outro, cada um, o Senhor dá a sua porção, ele dá a sua cruz para cada um conforme a pessoa sabe e pode carregar. E esse Senhor fez dessa mesma maneira com seus servos. Ele deu para cada um uma porção que aquela pessoa, né, fosse conseguir trabalhar com aquela porção, com aquele talento da vida. E um dia esse Senhor voltou, como a gente sabe, um dia Jesus vai voltar e vai requerer de nós as obras das nossas mãos. E quando aquele senhor voltou, o servo que ele entregou 5 talentos foi ao encontro do senhor, falou: Senhor, olha aqui, eu multipliquei, o senhor me deu 5 e eu tenho mais 5 para te dar. Ele frutificou a vida dele, ele deixou mais 5 gerações, né, com aquele talento. E o Senhor falou o quê? Servo bom e fiel, o pouco eu te dei, tá aqui. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito agora te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Imagina a gente chegar, né, na presença do Senhor, ele falar isso para mim, para você. Parabéns, servo bom e fiel. Você frutificou, você multiplicou, você trouxe vidas a mais do que eu te dei. Eu te dei 5, e você me deu mais 5. Entra aqui agora no meu descanso com o Senhor. Para o servo que ele deu 2 talentos, também aquele servo multiplicou mais 2, e o Senhor repetiu a mesma fala. Mas para o servo que ele deu 1 talento, esse servo não multiplicou. Sabe o que esse servo fez? Ele enterrou aquele talento. Quantos de nós estamos enterrando a nossa vida num buraco, se escondendo, estamos envergonhando, né, o nome do Senhor? Quantos de nós estamos enterrando o dom da vida, não vivendo, não multiplicando, não frutificando, não honrando o nome de Deus? E sabe qual foi o motivo que esse servo não multiplicou? O motivo que esse servo enterrou o talento que aquele senhor tinha dado? O motivo está aqui no versículo 25. Atemorizado, escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. Ele ficou com medo de viver, com medo de multiplicar. Ele tinha tanto medo que ele enterrou, com medo de perder. E assim muitos de nós vivemos a nossa vida. O medo nos impede de viver, o medo nos impede de frutificar, o medo nos impede de romper. E esse servo, quando o Senhor voltou para ele, falou: aqui eu enterrei, toma aqui o que é teu. Não aconteceu nada, eu não vivi nada, eu não multipliquei nada. Olha só o que o servo disse para aquele, o que o Senhor, né, o que aquele Senhor disse para o servo, versículo 28.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhes-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Olha só a seriedade do que é a gente saber viver, saber que temos um prazo de validade nessa terra, saber honrar o dom da vida que o Senhor deu para nós, saber repreender o medo, porque o medo nos impede de frutificar, de romper. Saber que o Senhor vai requerer de nós um dia o que nós temos feito da nossa vida, o que nós fizemos com o dom que Ele nos deu da vida, o que nós fizemos com o ar, com o fôlego de vida que Ele nos deu. Vai chegar o dia onde a gente vai ter que prestar contas ao Senhor com o que a gente fez com a vida que Ele nos deu. E será que nós vamos ser como esse servo fiel que multiplicamos as bênçãos, que multiplicamos a vida, que multiplicamos aquilo que o Senhor nos deu? Ou será que nós vamos ser que nem esse outro servo que, amedrontado, apenas escondeu a sua vida no seu mundinho e não multiplicou, não frutificou, não fez nada de legado, nada de útil nessa terra? Que nós venhamos parar, pensar, refletir, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente mudar a nossa história, ainda dá tempo da gente honrar o talento da vida que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe, que a gente faça como o salmista lá do Salmo 90, que a gente peça para o Senhor o quê? Sabedoria, que Ele nos ensine a contar ainda esses últimos dias de vida que nós temos, para que o nosso coração seja sábio e que a nossa vida possa realmente ser uma vida onde venhamos honrar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.